Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Por que o cristianismo adota o Velho Testamento como parte da Bíblia? Como o Velho Testamento é parte do livro sagrado dos Hebreus, não seria mais prudente que a Bíblia fosse composta apenas do Novo Testamento? A Bíblia é um livro culturalmente composto, além de alinhado a outros livros que agrupados a compõem. Certamente há um contexto milenar, religioso e político, formadores do texto ali inseridos. No caso do Antigo Testamento, existe a historiografia hebraica trazida por meio da oralidade, iniciada como um registro lá no século VII. Pelo menos é o que mostra os fragmentos encontrados na área desértica do Mar Morto. Para os antropólogos estudiosos da cultura hebraica antiga, sendo o único texto composto encontrado, o livro de Isaías, chamado no segundo século antes da era cristã. Já o Novo Testamento é problemático, pois traz um texto greco-romano misturado com muita cultura judaica, como a dos essênios, com citações de profetas judaicos e trechos de textos hebraicos na tentativa de justificar o mito greco-romano da etnia judaica chamado Jesus. Não menos importante e forçosa tentativa de conectar os personagens do Novo Testamento, como Jesus e João Batista, com os profetas do Antigo Testamento, de maneira puramente interpretativa, ou seja, visivelmente existia uma impossibilidade de uma amarração coesa e nominal entre Jesus e a ideia messiânica de Isaías, João Batista e Elias, por exemplo. Mas por quê? O Concílio de Jânia, entre os anos 90 e 118 depois da era cristã, teria sido composto para dar um rumo para o judaísmo sobrevivente após a destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois da era cristã. Assim sendo, este concílio regional, os participantes teriam decidido considerar como textos canônicos do judaísmo apenas aqueles cujos originais estivessem sido compostos em língua hebraica dentro dos limites da Terra Santa e que, no mínimo, remontassem ao tempo do profeta Esdras. Primeiro, ser escrito em hebraico é muito importante, não em grego. Segundo, ser escrito dentro da Palestina. Terceiro, ter sido escrito até a volta do exílio da Babilônia. E quarto, estar conforme a Torá. A Septuaginta é a versão da Bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III, antes da era cristã, e o século I, depois da era cristã, em Alexandria. Dentre outras tantas, é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. Não era aceita por grande parte dos judeus tradicionalistas religiosos. Contudo, esta obra estava pronta e sem o nome de Jesus. Os textos do Novo Testamento foram trabalhados por décadas com alterações, quando necessário, formulado e conduzido por escribas profissionais, eruditos e pais da igreja pré-nicênica, com entendimento e formação no neoplatonismo, sobretudo entendedores da cultura grega-romana. Apesar dos supostos testemunhos e dúvidas históricas sobre os tais apóstolos, Jesus incluso, não raro, a formação do cano só foi acontecer devido a Marcião de Sinope. Esse fazia uma separação entre Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. A meu ver, portanto, a prudência neste caso, está mais associada ao poder interpretativo, exegético e hermenêutico, e, é claro, de pormenores correlatos do próprio leitor que se debruça sobre a obra.
Sendo assim, a conexão entre o Novo e o Antigo Testamento, ou do Antigo Testamento ao Novo, existe há muito tempo. No entanto, concordamos que é imperiosa uma possibilidade de juntar duas culturas como complementares, sendo tradicionalmente tão diferentes em quase todos os seus aspectos. Juntar o Novo Testamento com o Antigo Testamento foi uma mão de obra muito difícil de fazer, foi um malabarismo que os primeiros cristãos, os pais da igreja, tiveram que lidar e fazer. E fizeram bem, porque enganaram muita gente. Um grande abraço. Tchau.